A gente segue nesse assunto com o Marcos Sadoc, que está falando também do hospital aí de Bom Sucesso. Aliás, informações em áudio e vídeo. Sadoc, as imagens ontem era de uma situação de guerra, um negócio assustador. A gente mostrou isso aqui ao vivo. E assustador também saber que o hospital não tinha as condições mínimas de segurança, né, Sadoc? Bom dia. Estamos sem o áudio do Sadoc? Oi, Agostinho, me ouve bem agora? Estou ouvindo bem. Pois não, Sadoc, bom dia. Vamos nessa então. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando. Quem pode, tem a oportunidade de ir para a nossa live, vai ver a situação de momento então, tá, Agostinho? Eu vou mostrar para você, tentar mostrar, você vai me ajudando aí, porque ainda sai fumaça. Essa é a situação de momento aqui ainda. 24 horas depois, ainda tem essa fumaça que sai ali daquela área que vem do subsolo. O fogo aconteceu no subsolo desse edifício 1 e mesmo assim ainda saindo fumaça por aqui, um cheiro forte também de fumaça, de incêndio, naquele trabalho de rescaldo. Então, essa ainda é a situação aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso. Então, atualizando também outros pontos sobre esse caso. Polícia Federal vindo aqui para o local, vai fazer novamente mais uma perícia. Ontem foi muito difícil fazer esse tipo de trabalho aqui por conta do trabalho dos bombeiros ainda, né? Muito trabalho de rescaldo. A movimentação é intensa de entrada e saída de bombeiros, de ambulâncias, como essa agora que a gente pode acompanhar também, uma ambulância saindo de dentro do hospital. São muitos militares ainda também atuando aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso. Sobre os 3 mortos, Agostinho, infelizmente, vítimas dessa tragédia. Uma senhora de 42 anos, ela já tem o seu enterro confirmado amanhã na zona norte do Rio de Janeiro. Nós temos ainda uma outra informação sobre o outro morto, um homem que era um garçom. A família está aqui, a gente acabou de conversar com eles, muito emocionados, tentando liberar o corpo dele ainda, que não deve ir para o IML. Isso tudo porque ele estava aqui nessa confusão ontem e a família não conseguiu encontrar mais os documentos. Então está todo esse imbróglio em relação a essa liberação. A terceira vítima de 84 anos, a gente ainda não tem detalhes sobre ela, nem identidade, mas temos a informação de que os 3 corpos seguem aqui na unidade, no necrotério do hospital e não seguiram para o Instituto Médico Legal. Então essa é a situação do Hospital Federal de Bom Sucesso, movimentação intensa dos bombeiros, tem que ter uma investigação agora. 10 pacientes aguardando uma outra transferência, né? Alguns já foram, né? A maioria já foi levada, mas ainda há alguns aguardando aqui para essa transferência. O número está em 10, de acordo com o Ministério da Saúde. A movimentação aqui, portanto, é essa no hospital, Agostinho. É uma tragédia mesmo, né? Uma tragédia mesmo. A gente terminou ontem o Manhã Bandeirantes com a informação ainda inicial de que não havia mortos. Seria um milagre mesmo, seria um milagre. Infelizmente, a gente tem 3 vítimas já a lamentar, além da tragédia em si, né? Da tragédia em si, que é um hospital dessa importância, sendo consumido pelo fogo, muito destruído pelo fogo. Agora, a luta para conseguir transferir essas pessoas para que elas tenham o tratamento continuado. Estava relatando aqui, Sadoc, o relato feito por uma enfermeira que contou que na hora que veio a ordem para a evacuação do prédio, ela estava no meio de uma cirurgia. No meio de uma cirurgia, o paciente estava com o peito aberto. Você imagina o desespero que isso pode provocar e a consequência que isso pode ter, como acabou acontecendo com essas 3 vítimas. E aí, aquela confirmação que era quase inevitável, viu, Sadoc, de que o hospital não tinha mesmo as condições, as autorizações necessárias do Corpo de Bombeiros. As autoridades aí do Rio de Janeiro já disseram, né, Sadoc, que não é um caso isolado, que existem outros hospitais que também estão sem a autorização, sem as condições ideais de segurança, e que estão funcionando porque, segundo o relato feito por alguns homens aí do Corpo de Bombeiros, simplesmente você não tem como lacrar um hospital. Você não fala assim, olha, tá sem condição, lacra, até porque para onde vão os pacientes no meio de uma pandemia, é uma situação crítica, né, Sadoc? A situação é péssima. Se você for olhar o relatório que a Defensoria Pública da União tem a respeito da unidade, sobre a parte elétrica, é um vexame, né, Agostinho? Era uma tragédia anunciada e foi anunciada no ano passado. Eles tinham que resolver essa situação até dezembro do ano passado. A gente está chegando a dezembro de 2020. Então é de fato uma tragédia anunciada. Sobre essa estrutura, as imagens mostram problemas graves, um monte de gambiarra, Agostinho. Então a gente vê material inflamável junto, muito próximo desse local onde há ali a casa de máquinas. Então são coisas que a gente não entende como que acontece num hospital federal. O Corpo de Bombeiros tentou por 2 vezes, notificou 2 vezes aqui a unidade, mas é aquilo.
eles tinham 600 pacientes. Era impossível, de acordo com o Corpo de Bombeiros, fechar essa unidade, porque são 600 pacientes, pelo menos, que precisam do hospital, em média. Mas os números são enormes. Essa unidade é de referência para o Rio de Janeiro e se tornou referência, não seria diferente, durante a Covid-19. Então, muitos pacientes aqui estavam aqui por conta do Hospital Federal de Bom Sucesso se tornar essa referência, né? Então, são problemas que a gente vem falando há muitos e muitos anos, mas que agora mais uma tragédia em um hospital do Rio de Janeiro. E se a gente não começar a fiscalizar tudo, que deveria ser o poder público, Augusto, a gente pode começar a encontrar facilmente em outras unidades a mesma situação. Pelo menos é o que pipoca aí de informação dos nossos ouvintes, por exemplo. É isso. E aí você vai buscar o Museu Nacional, enfim, tantos espaços públicos que são largados. E estamos citando aqui o governo federal, mas a gente podia citar o governo estadual, o governo municipal, tanto do Rio quanto aqui de São Paulo, que o descaso é o mesmo. O descaso é exatamente o mesmo. É lógico que chama muito mais atenção, escandaliza muito mais quando você vê um espaço em que você está tratando de seres humanos. Um hospital, você não pode admitir que seja colocado em risco dessa forma. E aí, desculpe, a pergunta é óbvia, pode parecer até exagerada, enfim, mas ela cabe. Essa família, essas 3 famílias que perderam essas pessoas, elas reclamam para quem? Elas cobram de quem responsabilidade? De quem? Né? De quem é a responsabilidade? Que ninguém é capaz de dizer que desfecho teria esse tratamento que essas pessoas estavam sofrendo no hospital. Eu nem sei qual eram os casos, né? Alguns casos eram graves, pelo que eu ouvi. Enfim, a gente não sabe que desfecho teria. Mas seguramente o que aconteceu ontem, essa remoção atabalhoada, desesperada, foi definitiva para que essas 3 pessoas morreram. Isso não há sombra de dúvida alguma. E até onde eu sei, não sei se você tem informação, Sadoc, como é um hospital federal, eu não sei se o Ministério da Saúde se manifestou sobre isso. Eu não ouvi falar nada sobre isso. Tem que se manifestar. Sim, desde ontem a gente cobra o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde é a fonte de informação daqui, então eles são obrigados a se manifestar porque é um hospital federal. Tanto para falar sobre as 25 vítimas ontem que estavam aguardando, o número hoje caiu para 10, também dando detalhes sobre essa transferência. Claro, né, Agostinho, que a comunicação com o Ministério da Saúde é muito mais dificultoso para a gente que está aqui em loco do que falar com a Secretaria Municipal de Saúde ou com a Secretaria Estadual de Saúde. Mas a gente cobra eles a todo momento. E rapidinho, só para te dar um relato do que você acabou de falar, a 3ª vítima, esse garçom de 38 anos, ele teve a parada cardíaca no caminho aqui para fora. Né? Então ele estava lá dentro, ele foi tentar, as equipes tentaram transferir ele, só que ele teve a parada aqui fora, de onde eu falo, e teve que voltar às pressas para lá. Nesse retorno para um lugar em que já estava pegando fogo, mas era mais seguro do que tentar levá-lo, ele acabou morrendo. É uma tragédia, realmente é uma tragédia. Eu tento evitar achar que o Brasil é muito pior que outras nações em muitos assuntos. Eu resisto a essa tendência que a gente tem de achar que aqui a coisa é sempre pior, que aqui a gente lida pior, que aqui o nosso homem público é menos público. Eu resisto a isso, mas em alguns momentos é inevitável. Em alguns momentos é inevitável a gente chegar a essa conclusão. Sadoc, bom trabalho para você aí, a gente vai se falando, tá bom? Vamos falando. Bom dia para vocês. Abração, Marcos Sadoc falando ao vivo lá de frente do Hospital Geral de Bom Sucesso, que ainda tem fumaça, hein?